consagrados, estamos em mais um episódio do Agile Day, promovido pelo PMI Espírito Santo. E ao meu lado, meu nome é Leonardo Saio, primeiramente é importante falar, né, no caso, e ao meu lado está ela, por favor. Brenda, oi pessoal, tudo bem? Pois é, e a gente está numa verdadeira imersão, né, sobre o movimento ágil. Eu já aprendi tanto, eu vou sair quase especialista Uma aqui. maratona, né? Uma maratona. E todo episódio a gente entrevista pessoas que trazem diversas perspectivas sobre o mesmo tema, sobre agilidade, né? E a gente está aqui gravando esse podcast durante o evento. Exatamente. E esse tema, em especial, o de hoje, eu acho que eu tenho um pouco mais, Brenda, não quer dizer que eu conheça, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de trânsito para falar dele, porque ele me lembra o marketing, ele me lembra a publicidade, a comunicação, que é a experiência, né, do cliente e tudo mais. E isso é uma realidade do qual eu estou um pouco mais ambientado. E a gente vai gastar um pouquinho do nosso espanhol, né? Sim, e já que você já deu spoiler, fala pra gente, quem que tá com a gente hoje? Vamos lá, ela veio da Venezuela, tá no Brasil desde 2006 e é diretora de inovação e digital na Stefanini. Além disso, ela também é a louca do yoga. Aí, Mari Balesta. Obrigada, gente. A gente não poderia deixar passar essa oportunidade de gravar com você, jamais. E eu já quero começar antes de começar as perguntas, só lembrando, né, que este espaço é da FUCAP. Exatamente. Um salve à FUCAP, que está sempre nos apoiando nesses episódios. Mari, é o seguinte, eu já quero começar com uma afirmação categórica que você fez e entendeu por quê. Você acredita que o principal desafio dos negócios está na obtenção da preferência do cliente? A minha pergunta para você é, por quê? Estamos na economia da preferência. Então, o que é basicamente é um depara. Ou seja, se nós já estamos transitando por brigar pelo engajamento dos consumidores, as empresas não vão ter outro caminho que buscar estratégias, produtos, serviços, experiências que venham e tragam essa preferência. Então, não vão ter muita alternativa. Já estamos jogando esse jogo e agora é como vamos fazer isso de uma forma eficiente. Entendi. É um caminho sem volta. Sem volta. Já estamos montados na economia da preferência. Agora é um trem que já foi embora, né? E a gente não tiver... Exatamente. Não, esse assunto aí você domina muito mais do que eu. Eu tô aqui só para ouvir. Eu tô igual você nos outros. Entendi. Agora eu vou tirar mais dúvidas, eu tô sabendo nada. Mari, outra coisa, né? A gente fala muito da conexão com o cliente por meio das emoções. Isso daí é imperativo, Mari. Não tem outro caminho. Isso. Não tem. E aí eu queria saber como que eu posso dizer? Essa transformação, esse contexto diz sobre o futuro da relação da marca com o cliente. Perfeito. Essa conexão, ela veio para ficar, ou melhor, ela será cada vez mais intensa, ela passará por transformação, a gente deve esperar algo diferente do que nós já temos. Me fala um pouco sobre isso, porque isso a gente já sabe, da conexão com a marca e tal, sentimentos e tudo, mas é algo que já veio para ficar ou não? A gente pode esperar algo diferente daqui? Não, veio para ficar e vai ser amplificado. Então, quando a gente fala de clientes, eu nem falaria que só a proximidade da marca, agora é a proximidade de como eu, com produtos e com serviços, eu consigo fazer que esse cliente ele se sinta atendido com as necessidades que ele tem. E necessidades já não são só produtos e serviços, que aí vem o desafio. Sim. Porque antes a gente criava. Se ele precisa X coisa, eu crio, não sei, um produto de crédito para ele para poder viajar. Não é mais essa relação direta. Porque a pessoa, ela está querendo que as empresas, elas entendam um contexto mais amplo. E se eu estou querendo viajar, eu preciso não só um seguro, não só um crédito, não só a roupa, é toda essa experiência envolvida, por exemplo, com a viagem. Então, a empresa que conseguir interpretar isso e trazer uma oferta completa, que não é só um tipo de produto, ela vai ganhar imediatamente essa conexão, porque a empresa vai poder entender e entregar valor sobre uma jornada que é do cliente e sempre será do cliente. E Mari, não tem como a gente mudar essa tônica, porque a experiência ela é basilar na pós-modernidade. Sem dúvida. Então a gente já está fugindo. Eu tô empolgado aqui que eu falei. Esse contexto aqui,
uma coisa. A gente está falando de uma cultura. A gente está falando de uma nova modernidade, a pós-modernidade, que o imperativo é a experiência, né, Mari? Vou te falar. Hoje estamos migrando de produtos para relações. E essas relações cada vez mais vão ser de valor compartilhado, que é o que a gente chama. Valor compartilhado, que significa que eu não vou só me relacionar, é uma visão de conexão emocional com o meu cliente final, também com o meu colaborador, com meus outros atores, fornecedores, stakeholders da cadeia, e todos eles têm que ter o mesmo grau de conexão comigo, do que se fosse o cliente final. Eu costumo dizer que, assim, como é que você vai querer que o seu colaborador venda uma filosofia para o seu cliente, não é isso? Exato. E ele não acredita. Exatamente. Perfeito. Então, começa com o propósito da empresa. A nova agilidade, eu estava falando isso na palestra, ela não é mais só business agility, porque business agility olha para dentro. Eu, como empresa, gero resultados e gero competitividade, mas sempre na visão de empresa. E o que acontece fora? O que acontece com o cliente final? O que acontece com o fornecedor? Não estou olhando eles na equação. Então, o que a gente fala é, para eu criar um propósito que cria uma estratégia competitiva de curto, médio e longo prazo, não só de curta, eu preciso olhar para fora e começar a trazer essas novas fórmulas na minha equação do modelo de negócio. É mapear todo mundo que eu tenho que dialogar e proporcionar experiências para cada público que eu dialogar, entendeu? E eu quero morrer, Mari, porque, olha, eu percebo que isso ainda é uma defasagem. Sim. E ainda, por mais que a empresa às vezes seja avançada na experiência com o cliente, a gente ainda assiste o problema de, tipo assim, não identificar os públicos e como dialogar com o público. Eu tô falando isso porque eu trabalho com assessoria de comunicação também, né? Então, eu passo pelo planejamento de algumas pessoas, de alguns clientes. E aí, uma vez eu fui fazer para uma agência de publicidade e eu falei assim, poxa, tá, beleza. E você trabalha como você tem um trabalho de social media. E quando o seu cliente consegue o primeiro 1.000 seguidores, você não entrega uma plaquinha, você não dá... E o melhor, e os seus colaboradores? Não tem um sininho para bater ali quando cumpre as metas, não tem um... Tá claro para eles essa filosofia? Então, e aí quando o cliente para, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. E de fato vem nessa experiência de olhar para dentro, olhar para fora. Mari, a gente vai se entender, que a gente está se entendendo, Mari. Muito bom. A gente está se entendendo. Você falou... É assim, né? Eu fiz o dever de casa, como eu tenho falado, de 3 perfis básicos de consumidores. Perfeito. Me fala desses perfis, os estabilizadores, né? Os comunitários e os novos otimistas. Perfeito. E são, assim, eles obviamente são protótipos, arquétipos, né, de consumidor. Então, claro que tem misturas e tem diferenças ali que às vezes vamos encontrar. Mas, de forma geral, depois da pandemia apareceram esses 3, que é os estabilizadores são aqueles que ficaram super saturados no mundo digital. Eles sofreram com a pandemia e fizeram tudo como a gente fez digitalmente, mas eles ficaram exaustos. Então, eles querem voltar para o mundo físico. E eles querem coisas simples, experiências que não tragam mais conectividade. Não. Eles querem, se vão no supermercado, eles querem ir comprar na prateleira e um tipo de shampoo e não 50 tipos de shampoo. Então, eles estão sobresaturados. Então, o estabilizador, a forma de engajar ele é trazendo simplicidades na forma como eu trago essa experiência no mundo físico, inclusive, né? Quando a gente fala dos comunitários, eles são os ativistas, eles são os que vão cobrar temas ambientais, de trabalho escravo, são aqueles, e de novo, não são só jovens, né? Estamos falando aqui todas as gerações se preocupando com o impacto de operações ou de produtos e serviços dentro da comunidade. Então, o que faz bem para a comunidade, eles vão apoiar, o que não faz bem, eles vão, de alguma forma, pressionar a que seja repensado. Então, os comunitários, eles vão ter essa característica. E os novos otimistas são os super digitais. Entendi. São aqueles que gostaram, e aqui tem inclusive os idosos. Sim. A economia prateada, que a gente chama, né? Que é a nova economia ativa, super influenciada pelo mercado digital, sim. Eles vão comprar digitalmente, eles entram nas redes sociais e eles estão ali com uma capacidade deles experimentar
experiências muito mais imersivas no mundo digital. Então, são aqueles que eu quero testar o metaverso. Ok. Tá? Então, esse é o tipo de... Então, eu preciso identificar com qual desses públicos conversa o meu produto e o meu serviço? Em realidade, o mercado hoje está tão sem fronteiras que provavelmente você esteja atendendo vários. Ok. Então, aí é que vem como eu personalizo. Né? Ok, opa, personalizado. Então, eu tenho um estilo de vida e eu tenho um produto e um serviço. Como eu, para cada estilo de vida, eu consigo entregar valor com o produto e o serviço que eu tenho. E aí, obviamente, por isso que eu falo que quando a gente olha para como eu me associo, além do produto que eu ofereço, como eu trago outras capacidades, eu consigo entregar mais valor. Porque se para o estabilizador é uma experiência na loja física, fantástico. Eu posso ser um varejista que tem uma loja física e entrega super bem. Mas e se eu preciso ir para o marketplace e também com o mesmo produto e serviço para o novo otimista? Aonde eu estarei? Como eu vou me posicionar? São o tipo de entregáveis que as empresas vão ter que pensar. Exatamente. Muito bom. Não, e ela fala de um termo na palestra dela que é novo pra mim, porque eu conheço o Blue Ocean. E você fala sobre o Black Ocean. E o que é isso? Esse é um termo bem novo. Inclusive, se vocês começarem a buscar em Google, não vai encontrar ainda. Mas, basicamente... Primeira mão, gente. Primeira mão aqui no nosso podcast. Então, nós falávamos antes dos oceanos vermelhos e os oceanos azuis. Os oceanos vermelhos é onde todo mundo estava com a mesma experiência, o mesmo produto, era commodity. A gente sempre falava, temos que ir ao Oceano Azul, que é onde ainda temos pouca concorrência, ou seja, esses lugares, esses mercados onde ainda não tem tanta gente entrando. Não, o que estamos falando é esquece dos oceanos azuis, porque eles vão ficar vermelhos em qualquer momento. Vamos nos oceanos que são mais difíceis, aqueles que ninguém viu ainda e que temos que nos antecipar para poder atendê-los, que são os oceanos pretos, ou Black Oceans. Basicamente são mais profundos, temos que ter uma estratégia melhor orquestrada, mais difíceis de atingir, mas quem chegar ali primeiro leva o grande oceano, né? Então, por isso é interessante. É igual fala, né, que a gente não conheceu ainda a profundidade do nosso oceano, igual a gente conheceu de Marte, né? Exato. Então, só a gente consegue ver aí como é que entra um pouco essa metodologia. Interessantíssimo. Nosso termo, então, né? é pegar aquilo que já existe e falar assim mesmo, mas existe um oceano a ser explorado dentro do que já existe. E aí você vai ter que ir para outros domínios, ou seja, se você sempre fez X coisa dentro da empresa, é buscar o que você não fez ainda, que não tem nada a ver com o que você fez até agora. Tá? Então, são novas formas, totalmente diferentes. Entra um pouco nessas empresas que resolvem produzir novos produtos. Às vezes, eu acho que entra um pouco na fábrica da BIC, né? Que eles produziram outras coisas dali e foram diversificando. Acho que entra muito nisso, né? Isso, eu vou colocar um exemplo, 2, né? Para ilustrar melhor. Suzano esteve aqui falando sobre tudo que eles inovam. Suzano, faz uns 3 anos atrás, investiu em uma nova linha de negócio, que é toda a celulose descartável, ou seja, aquele que é o processo de resíduo, eles estão usando para criar 3 tecidos únicos no mundo. Eles compraram uma startup finlandesa que faz uma matéria-prima com a celulose. E aí eles transformam em roupa. Então, a Suzano não é uma empresa de roupa, mas ela criou uma nova forma de monetizar e de criar também um impacto positivo, que é com todo o resíduo, usar isso para fazer roupa. Então, ele entrou no oceano preto. Não é o core da empresa. Sim, sim. Por exemplo, o Mercado Livre é outro exemplo muito claro. O Mercado Livre, ele nasceu como um marketplace de produtos. E agora, eles mesmos não sabem se eles são isso ou se eles são um banco. Por quê? Porque eles entenderam que existia uma necessidade de pagamentos, além de pagamentos, outras soluções, e começaram a explorar. E aí, o share deles de resultados foi tão grande em soluções financeiras que hoje eles são mais um banco do que um marketplace. Então, eles entraram em outro oceano que não era onde eles transitavam antes. É isso o que eu falo quando a gente fala de novos domínios. Sim, e é um degrau acima do que a gente já viu aqui sobre agilidade, porque fala em adaptar, mas isso daí é a visão adaptativa, sei lá, parece uma águia. É mais que adaptar. Que Isso era o que eu falava hoje. Adaptar significa reagir. E nós não podemos nos dar o luxo de reagir, porque sempre quando a gente reage, está tarde. Se eu estou reagindo, já foi, né?
É verdade. Exatamente. Então, eu estou tentando sobreviver, eu não estou tentando fazer diferente. Então, o que a gente fala é o momento de se antecipar, não se adaptar. Isso é interessante porque eu acho que é nesse ponto, talvez, que o movimento ágil no marketing, na relação da marca e cliente, ganha um outro contorno. Sem dúvida. Que contorno é esse? O contorno é poder ler o que acontece nesse mercado e poder traduzir isso em iniciativas antecipatórias e não só reagir. Então, por exemplo, marketing sempre olhou para o que vem de tendência. Então, o que a gente está falando, agilistas têm que usar essa lógica de entender o que vem pela frente e escolher qual vai ser o caminho que eles vão trazer como estratégia para entregar novos produtos ou serviços que, de novo, não são só melhorar o que tem, e sim fazer novos, de verdade. É um caminho ainda, o agilista no marketing é um caminho ainda a ser desbravado, porque ainda tem muito a crescer nesse ramo, né? Sim. Interessantíssimo, interessantíssimo. Qual que é a próxima pergunta aí, ô Brendinha, que você tem na manga? Você foca bastante no papel protagonista do cliente, do indivíduo, em qualquer decisão da empresa. Você acha que é um caminho sem volta? E esse é mais um dos componentes que a agilidade precisa focar? Qual seria um outro componente? Eu falei de 2 componentes que eu me sinto incomodada como agilista, que a gente não discute abertamente no mundo da agilidade. Primeiro, o que significa agilidade em sistemas complexos como estamos hoje empresariais? Nós agora trabalhamos em ecossistemas, temos inovação aberta e a gente está fazendo um monte de associação com empresas que são terceiras. Então, como a agilidade, ela transforma isso em um formato de trabalho novo. E a outra coisa é as pessoas. Que meu incômodo a gente sempre falou de cliente. O cliente no centro. Mas, de novo, quando a gente está falando de total experience, essa economia da experiência, é todas as pessoas acima de tudo. Todas, não é algumas, não é só o cliente, é o colaborador, é o fornecedor. Elas têm que estar no meio. Porque na medida que a gente seja pressionado a ser mais sustentável, a gente está entrando não mais na era da transformação digital. Essa já passou, já estamos embarcados aqui. E a nova era vai ser a era da sustentabilidade. E como a gente vai ser cobrado pela corresponsabilidade, eu, agilista, o que estou fazendo para pensar no impacto positivo do que eu estou gerando dentro dos projetos que a agilidade está me permitindo tocar. Esse agilista está se perguntando qual é o impacto que isso traz na cadeia? Provavelmente não hoje, mas tem que começar a se perguntar. Entra muito nisso, né? O marketing, durante algum tempo, vocês vão saber falar melhor, né? Ele realmente ficou muito preocupado com o externo. E depois veio a ideia do endomarketing. Isso. E aí veio a experiência do usuário, experiência do cliente, vários tipos de experiência. E eu consigo ver, assim, agora que lá dentro, lá do meu trabalho mesmo, com o meu time, eu tento trazer uma experiência pro time, que seja legal para todo mundo. Claro que ainda não é o melhor dos mundos e eu nem sabia que existia isso. Estou aprendendo aqui agora. Mas é interessante você ver que, poxa, estou dentro da empresa, qual a melhor experiência para o meu colaborador realizar a entrega lá no final. Por exemplo, fazer com que ele entenda a importância dele e o papel dele na entrega de um produto. A gente trabalha entregando o software para o cliente. O software vai ser dele. Mas qual é o meu papel no mercado quando aquele software estiver rodando? E quando a gente tem software, Brenda, porque e para os estabilizadores que não tem software, e se tem uma experiência física na loja. Exatamente. O entregável que a gente tenha, ele tem que estar pensando desde como isso aportou valor para o colaborador, como quem está trabalhando comigo na empresa, seja aquela empresa que faz a logística da minha loja física, também ganha valor, e como eu consigo trazer para todos uma visão de eu desenhei isso não para o cliente somente, sino para todos os que estão envolvidos. Com essa linha de produção, só que de experiência. De valor, exato. É a linha de produção de valor, exatamente. E Mari, aqui a gente já vai caminhando para o final, né? Mas eu queria saber o seguinte, e onde que começa? É na cultura? É na visão, na missão, nos valores? Qual que é o início, a gênese de pensar esse valor para todas as cadeias? É no propósito. Porque quando eu sei qual é o meu propósito como empresa,
E aí eu vou colocar o exemplo da Amazon. Qual é o propósito da Amazon? Nunca foi ser um marketplace. Se a gente lê o propósito, é ser a empresa mais orientada no cliente do mundo. O que significa isso? Muitas coisas. E por isso que ela tem tantos business units, linhas de negócio diferentes, desde entretenimento, saúde, marketplace. Mas qual o propósito? É ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Então, quando eu sei meu propósito, eu consigo fazer muitas estratégias que vão atender esse propósito. E aí eu consigo desenvolver novas linhas de negócio, novos produtos, novas experiências, mas com a lógica de por que eu estou fazendo isso. Então, começa ali, porque isso muda a cultura. Quando todo mundo tem claro o propósito, todo mundo aponta para o mesmo lugar. E aí, quem não está de acordo com o propósito sai da cultura empresarial porque não está conectado com o propósito. Né? Isso é sensacional. Não, deu para entender por que a Mari, ela foi uma das palestrantes mais bem avaliadas no último seminário do ano passado. E ela veio aqui novamente, né? Porque a gente já estava com saudade. Gente, eu tô chocado. Eu acho que de todas... Você percebeu que de todas as entrevistas... Eu acho que essa foi a que eu consegui conversar e entender. Eu sou muito leigo no movimento ágil, mas assim, essa parte do cliente, da comunicação interna e externa, eu falei assim, não, isso daí eu já ouvi, Mari, gratidão. Não, imagina, eu que sou grata não só esse espaço aqui no podcast, e também o espaço aí de palestra, que foi super interessante, então, obrigada. A mais bem avaliada. E vai ser de novo, tenho certeza. E o melhor, vai ser o melhor episódio do podcast. Vamos ver, né? Gente, então é isso. Eu quero agradecer demais. Aí. Então, ele acaba esquecendo toda vez. Como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Eu tô como Mari com Y, porque é assim que minha mãe me colocou, tá? Balestra também é difícil, tá, gente? É B de bola, A, L-L-E-S-T-A, Balestra. Vai estar provavelmente no nome, no título aqui. Eu não vai ter espero que problema. sim, porque eu sei que é complicado o meu nome. Mas Mari Balestra em todas as redes sociais, então vocês podem me acionar por onde quiserem. Sensacional. Bom, este podcast é um trabalho promovido pelo PMI Espírito Santo em parceria com a FUCAP. Esse trabalho também é um trabalho de uma equipe quem compõe essa equipe é Lucas Esperandil, na produção juntamente com Maria Eduarda, a Suzane, né, que está inclusive do lado de lá, né? Na supervisão está a Girane Rangel e na operação de som e imagem o Thiago Costa. E é isso aí, a gente te agradece demais pela companhia, espero que você tenha tido uma excelente experiência em estar conosco aqui, né? Prendinha, obrigado mais uma vez, a gente se vê na próxima vez, Obrigada, até mais, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.